Boa noite a todos. Conforme o Márcio já tinha falado na semana passada, a gente pensou durante o mês de setembro, que é um mês, pelo menos no Brasil, dedicado à reflexão sobre a Sagrada Escritura, apresentar algum tema relacionado à própria Sagrada Escritura. Então, de forma que hoje eu vou tentar falar um pouco sobre os manuscritos de Qumran, né? Ou o que muita gente conhece como o manuscrito do Mar Morto. Já deve ter escutado também com essa designação. Eu confesso que desde quando eu terminei a teologia, eu estou bem afastado desse estudo de área bíblica, né? Que eu sempre gostei muito, gosto muito, mas me afastei um pouco por causa da graduação da história, um pouco por causa da música. Então, de forma que o que eu vou apresentar aqui hoje dos manuscritos de Qumran é muito mais relacionado à área da arqueologia e da história do que propriamente de uma parte especificamente bíblica, né? Que a gente teria que ter outras ferramentas para isso, relacionadas à língua, a hebraico, a comparação de textos. Então, eu vou focar mais nessa parte do achado, da arqueologia, da história mesmo, de como se deu essa relação com os manuscritos aí do Mar Morto, né? Outra coisa também, acho que já é a terceira ou quarta fala minha aqui, que eu sempre faço uma propaganda da nossa biblioteca, porque é muito rica a biblioteca do nosso instituto e ultimamente ela tem sempre me motivado com algum assunto. Então, o primeiro livro que eu tinha folheado aqui, Pergaminhos do Mar Morto, é da nossa biblioteca e é um livro que foi doação do nosso confrade Elion. E aí, numa conversa com o Elcio, né, parece que foi quando essa exposição esteve no Rio de Janeiro, acho que por volta do ano 2000. Acho que o Elcio esteve presente nessa exposição e pôde também ver. O Instituto foi, né, Wilson? Aí, tá vendo? Acho que o pessoal do Instituto foi, eu nem estava aqui ainda. Né? E depois um pouco também na introdução desse livro, que são uma apresentação dos textos de Qumran, os textos que foram descobertos na gruta. É uma tradução do espanhol e um pouco mais completa do que a tradução do espanhol, porque a primeira versão feita pelo Florentino Garcia ainda não tinha sido tornado público todos os manuscritos, né? Isso é uma das coisas que envolve um pouco da polêmica do manuscrito, porque eles foram descobertos em 1947 e durante mais de 50 anos ainda não se sabia muito sobre o conteúdo desses livros, né? Sobretudo porque a parte de paleografia bíblica, né, aquele estudo dos antigos manuscritos da Sagrada Escritura, ainda não estava muito evoluído, porque para um estudo bom da paleografia você tem que dispor de diversas fontes que você possa comparar, né? Um exemplo que eu dou disso, por exemplo, relacionado ao próprio canto gregoriano, né? A paleografia musical da Idade Média, ela só foi possível porque você consegue ter diversos códices de diversas, né, localidades e você começa a comparar um com o outro, né? E quando se descobriu o manuscrito do Mar Morto ou de Qumran, que foi provavelmente um dos primeiros, 1947, nós tivemos outros na década de 60, 70, então essa questão da paleografia hebraica, bíblica, ainda estava muito no começo, né? Então, por isso, talvez que tenha se demorado tanto a vir à tona. Foi considerado no século XX uma das mais importantes descobertas. Eu acho que até hoje, no XXI, ainda né? Quando você acha, por exemplo, estou comparando aqui, é uma coisa minha, né? Você acha uma estátua relativa à Grécia Antiga, é uma estátua, né? Tem o seu grande valor. Mas quando você acha um texto, né, a multiplicidade de referência que você tem, não só pelo valor histórico, porque o códice que você tinha da Sagrada Escritura mais antigo, até 1947, era do século XI. Né? O texto mais antigo que tínhamos da Sagrada Escritura era do século XI, da Idade Média. E quando se descobre o manuscrito de Qumran, as pesquisas retrocedem 1000 anos, você vai para antes de Cristo. Então, isso de certa forma revolucionou o estudo da Sagrada Escritura, o estudo da religião, do judaísmo e do próprio cristianismo. Então, é um achado assim, muito significativo, né? Quando se fala disso. Não se consegue isso a qualquer dia, né?
esse Florentino Garcia até comenta aqui, né? Nós sabemos muito mais hoje em dia sobre uma comunidade judaica que vivia numa ilha lá do Rio Nilo, Elefantino, do que propriamente o que tinha a Biblioteca de Alexandria, que era a principal, né? Fruto, né, talvez do acaso. Isso não depende do descobridor, né? Não é todo dia que a gente consegue achar uma descoberta desse nível, né? Uma coisa desse nível. A gente que trabalha com história, a gente brinca que a gente vive numa ilha de conhecimento, num oceano de desconhecimento, porque grande parte daquilo que a humanidade produziu foi perdido, né? Então a gente vive numa ilha de conhecimento envolta num oceano de desconhecimento. Mas então vamos lá então nos manuscritos do Mar Morto, né? Eles foram achados em 1947 na região do Mar Morto, né? A gente utiliza muito essa expressão manuscrito do Mar Morto para designar o manuscrito de Qumran. Na verdade, o manuscrito do Mar Morto é um termo muito amplo, genérico, que serve para designar uma família de documentos que foram achados na região do Mar Morto. Então, o manuscrito de Qumran é apenas uma das famílias dos manuscritos do Mar Morto. A gente tem manuscrito da Samaria, tem papiros de diversos outros locais que foram sendo descobertos depois. Hoje eu vou focar no de Qumran, que, ao meu ver, é o mais importante, né? Por exemplo, o manuscrito da Samaria, por exemplo, né? Ele era um manuscrito de questões jurídicas administrativas, né? Um documento relativo à administração. O manuscrito de Qumran é um manuscrito exclusivamente religioso. Então, quando a gente fala manuscrito do Mar Morto, é muito plural, né? Para designar o manuscrito de Qumran. Então, aí, por exemplo, nós temos essas famílias, né? Os papiros de Samaria, os manuscritos de Qumran, os manuscritos de Massada. Então, essa toda é uma família dos diversos manuscritos que foram encontrados no Mar Morto a partir de 1950, né? Hoje eu vou focar, então, nesse segundo aqui, que são os que foram encontrados não é bem um deserto, nas ruínas de Qumran, né? Ruína cinzenta, significaria isso. Vamos lá, então. Antes de eu começar a falar, então, um pouco desse achado, vou tentar falar um pouco sobre a própria região ali do Mar Morto, né? Aqui uma ruína, né? Uma dessa parte dessa gruta, onde esse material foi encontrado. Os manuscritos do Mar Morto não possuem uma unidade literária, aquilo que eu falei, são diversas famílias de códices que foram achados, né? Há uma pluralidade também temporal, né? Os manuscritos da Samaria, por exemplo, você data ele do 4º século a.C. O manuscrito de Qumran é todo mais recente, né? Por volta de 100, 150 anos antes de Cristo, até a destruição de Jerusalém no ano 70. Podem me interromper, gente, porque é um hiperlink, né? É muita informação por conta de um assunto. Eu, quando comecei a estudar isso aqui, eu falei, eu não vou dar conta, porque quando você fala de manuscrito do Mar Morto, você pensa em Sagrada Escritura, você pensa em essênios, você pensa na parte da própria arqueologia, então é muita coisa envolvida. Então eu vou tentar resumir um pouco. Esse é o nome de um lugar? É o nome de um lugar que traduzido significaria ruína cinzenta, tá? Qumran, então, fica localizado bem ali ao norte do Mar Morto. Se você traçar uma linha, né, reta, dá quase que na altura de Jerusalém, né? Fica um pouco distante, mas assim, faz uma linha, né? Então, essa região então, do Mar Morto, dizem que é a região mais inóspita do planeta, né? Por quê? É o lugar mais baixo da Terra, fica 400 metros abaixo do nível do mar, sendo que o Mar Morto tem mais 400 metros, né, abaixo. Então, são 800 metros abaixo do nível do mar. Há uma fenda ciro-africana, que acho que começa lá no sul da Turquia, né, e divide ali o Vale do Jordão de um lado e Moabe do outro. Então, essa fenda ela foi causada por uma separação lá geológica em um determinado período. O oceano entrou, né? E ali ele ficou. E essa água ela evapora, porque a temperatura é muito alta.
Então você tem uma concentração salina muito grande, talvez acho que 10 vezes mais do que a de um oceano comum, porque essa água ela evapora constantemente. E o único afluente que você tem, o mais importante, é o Rio Jordão. Então você tem lá ao norte, né, da região lá do Oriente Médio da Sagrada Escritura, o Lago de Tiberíades, né? Depois do Rio Jordão, que vem descendo, e um pouco mais lá, acho que eu tenho um mapa aqui, né? Acho que esse mapa aqui esclarece um pouco mais, né? Você vê claramente essa fenda natural feita aqui na região da Terra Santa, da Palestina, dos locais santos. Aqui em cima você tem o Mar de Tiberíades, ou o Mar da Galileia, que basicamente Jesus viveu, né, toda a sua pregação, toda a sua vida pública foi feita aqui, mais ou menos ao norte. Aqui o Rio Jordão, que é o único, né, principal que alimenta esse lago de água salgada, que ficou concentrada pela evaporação constante, né? A água evapora, então concentrou a quantidade de mineral aqui. Aqui já é o Mar Vermelho, aqui embaixo, né? Jerusalém está mais ou menos aqui, então é o que eu falei, ela está muito próxima aqui ao norte do Mar Morto, né? Vamos lá. Mas o que eu poderia falar sobre isso? Aqui eu tenho um videozinho interessante, vamos ver se ele roda. Acho que eu vou precisar de colocar o Bluetooth. De um padre, de um franciscano, né, da Terra Santa, que fala um pouco sobre essas menções da Sagrada Escritura em relação ao Mar Morto, um pouco sobre ele. Então é importante a gente também conhecer um pouco dessa geografia, porque foi ela que fez com que esses manuscritos permanecessem quase que intactos, porque é um lugar muito seco, né? Então conservou esses papiros para nós. Deixa eu tentar minimizar aqui para poder conectar o Bluetooth. Deixa eu ver se foi esse ou se foi o do meu celular. Bluetooth disconnected. Porque eu não conheço, né? Então, assim, o vídeo, não sei aqui quem conhece o Mar Morto, né? Mas é algo muito interessante, né? Aquele que ninguém, fica todo mundo flutuando nele, né? Acho que tem uma menção que até mesmo acho que Aristóteles teria mencionado já sobre esse conhecimento do mar, né? Deixa eu ativar aqui. Conectou. Vamos ver se abre aqui o link. Acho que eu vou ter que jogar ele. Duplicar? Windows P. Vamos ver se carrega bem aqui, se dá para todo mundo ouvir. Quando eu vou falando, porque há pouco tempo, né, havia uma profecia do profeta Jeremias, que ele Ezequiel 47, via água saindo do lado direito do templo. Nossa, aí, ó, acabou com a gente, né? Ô Elcio, o que você anda vendo no computador do Instituto, Elcio? Milhares de homens agora estão tem que pagar para poder tirar propaganda do YouTube mesmo, né? Pronto. Tem que aumentar as coisas mais. Em meio ao deserto da Judéia, em Israel, um imenso lago de alta concentração de sal. É o Mar Morto. A cerca de 400 metros abaixo do nível do mar, ele está no ponto mais baixo do planeta.
ao deserto da Judéia e Israel, um imenso lago de alta concentração de sal. É o Mar Morto. A cerca de 400 metros abaixo do nível do mar, ele está no ponto mais baixo do planeta. Sobre o mar, o termo não aparece na Bíblia. A Bíblia fala do mar de sal e também do lago de asfalto. E a tradição muçulmana fala de Lot. Mas os rabinos, baseando na geografia e na topografia de Israel, notaram que ao norte tem o lago da Galileia, lago de Genezaré, aquele que é chamado Mar da Vida, e ao sul temos o Mar Morto. Apesar do nome morto, muitos fatos bíblicos ocorreram nessa região. Histórias aparentemente ocultas que se revelam na Sagrada Escritura. Fatos que ocorreram bem próximo ao mar, na cidade de En-Gedi. Analogias e poesias em alguns livros da Bíblia se referem a este lugar. O texto mais belo que narra esse período é Ezequiel 47. Descreve a nova cidade de Jerusalém como um novo templo. Debaixo do altar do templo surge uma pequena fonte de água. Essa nascente se dirige para Arava, se transformando em um rio. E pequenos peixes se encontram nesse rio que vai na água salgada no Mar Morto. Na época de Salomão, os Cânticos dos Cânticos têm uma tradição atribuída a esse rei enviado em En-Gedi, que eram famosos naquele período. Depois o livro de Eclesiastes 24:13 fala da sabedoria. A sabedoria tem diversas plantas e diversas flores. Eu sou como uma palma de En-Gedi, a palma que era famosíssima. E também sabemos que En-Gedi tem um bálsamo famosíssimo. E depois temos, ao sul, a cidade de Sodoma e Gomorra. Além de En-Gedi, outros locais ao redor do Mar Morto guardam histórias bíblicas. Na Jordânia, na outra parte do lago, tem dois lugares importantes. Maqueron, local onde João Batista foi martirizado, e temos o Monte Nebo, onde Moisés morreu. Por isso se diz que a Terra Santa continua também na Jordânia. Ao redor das densas águas, uma riqueza bíblica, histórias reveladas pela Sagrada Escritura, guardadas pelo tempo e pelo mar. Sabe qual é a verdadeira causa das dores nas juntas? Olha. Tecnologia não é comigo, né? Então, outra coisa importante, né, em relação ao Mar Morto ali, seria a extração de sal, né, levadas ao templo, talvez rotas comerciais que passavam por ali. E essa questão que esse padre mencionou, franciscano, é muito importante, porque dizem que existem alguns oásis, né, ali perto, que nascem realmente essas palmas, essas plantas, cujo bálsamo, né, extraído delas tinha muito valor na antiguidade, tanto como propriedade medicinal quanto cosmético, né? Então foi nessa região totalmente inóspita que esses manuscritos foram achados em 1947 por um grupo de beduínos, né? A história não é muito coesa nesse sentido, porque os relatos, né, que vieram desses beduínos são conflitantes entre si. Então eu vou tentar narrar aqui de forma um pouco mais geral aquilo que é convencional, né? Porque alguns relatos dizem que era outros relatos chegam até a dizer que eram 5 homens, né? Mas era um pastor de cabras que estava andando com um rebanho por ali, nessa região de Qumran, e uma dessas cabras se desgarrou. E ele, para poder procurá-la, ele viu uma gruta e pegou uma pedra e jogou lá dentro para poder espantar o bicho. E ele escutou o barulho de um vaso sendo quebrado. No que ele entrou para ver, era um dos vasos de cerâmicas que continha um dos pergaminhos da Sagrada Escritura. Ele levou isso, né, esse achado dele, na verdade era na caverna 1, né, porque na verdade depois a gente vai descobrir que são 11 cavernas. Essa foi a primeira, que a gente chama de caverna 1. Ele levou isso para um vendedor de antiguidades, para um antiquário, que tratou de dar fim para esses rolos, né? Então foi meio que desmembrado. 3 rolos
foram para a Universidade de Israel, e 4 desses rolos foram para o arquimandrita de um mosteiro sírio-ortodoxo de Jerusalém, de São Marcos. Né? Mas a gente vai ver que todo mundo tem interesse no dinheiro, até o padre tem, né? Porque descobre-se, né, um achado desse, então querem colocar um preço. Né? Então, 3, tudo bem, né? Tá dentro da universidade, vai ser estudado. O arquimandrita ficou confiscado com os 4 e não abria mão deles. Né? A questão da autenticidade ou não, porque até a datação de carbono 14 era muito difícil, ela foi descoberta em 1940, o arquivo é de 47, então era difícil você provar a autenticidade e quão antigo isso era. Né? Até mesmo que para fazer a datação de carbono 14 nessa época, você tinha que usar acho que 5 gramas de carbono do material. Isso equivaleria a você colocar fogo num papiro desse inteiro. Então você não teria como. Hoje em dia você parece que consegue fazer datação com 0,5 miligramas. Então você não tem que tirar tanto do objeto. E também essa data coincide com a criação do Estado de Israel. Né? Então o Estado de Israel estava querendo também se arrumar ali e fazer um museu para isso. Então esse arquimandrita, né, nesse conflito, nessa tensão do Estado de Israel, esses manuscritos, ele acaba que submete isso a alguns alunos para poder estudar, que fotografa isso e vê que isso é muito antigo, e ele pega e leva isso para os Estados Unidos. Fica nos Estados Unidos um bom tempo, acho que quase 10 anos, porque o preço que ele pedia pelos rolos era muito exorbitante, ninguém tinha condições de pagar o valor que ele pedia. Então acabou que o Estado de Israel conseguiu fazer uma jogada, arrumou alguém para negociar, porque se fosse negociar direto com Israel, aí que ele ia cobrar mais caro ainda, né? Então negociou, né? Uma pessoa comprou esses rolos e eles voltaram então para Jerusalém, para o Museu do Livro. E estão lá até hoje os 7 rolos dessa primeira gruta, estão lá arquivados, né? E foram publicados traduções quase que 10 anos depois. Tá, mas se encontrou esses rolos, e agora a autenticidade, né? Uma das primeiras provas de mostrar essa autenticidade era você ir nessa gruta onde ele foi encontrado e fazer um estudo arqueológico ali das camadas para saber o quão antigo isso era, né? Quem disse que os beduínos iam falar o lugar onde encontrou o ouro? Né? Tanto eles quanto o bispo fizeram várias escavações clandestinas para ver se conseguia achar mais coisas. Então isso prejudicou muito, né? Teve até interferência de outros estados para eles poderem ter que informar o local desses achados e realmente arqueólogos biblistas sérios fazerem investigações nesses locais. Então aí são os 7 primeiros manuscritos, né? Esse 1, suponho que designa a primeira caverna, porque são todos assim, vai até o número 11. Então é a primeira caverna de Qumran, letra K, Qumran, né? Q de Qumran, e S de Isaías 1, Isaías A. Aqui embaixo você tem o Isaías B, era a segunda cópia do livro do profeta Isaías. Então, esses primeiros 4 manuscritos ficaram na mão do arquimandrita, né? E esses 3 aqui de baixo ficaram na mão da Universidade de Israel. Até que depois os 7 puderam estar juntos aí novamente. Esse aí é o arquimandrita, né, com um desses materiais. Uma das coisas também que prejudicou muito na restauração desses manuscritos foi porque usava-se fita transparente para poder colar eles, né? E aí depois, quando foram retirar as fitas, que fizeram o que tinha no período, né? Não vou jogar pedra porque fizeram o que tinha na restauração, né? Para poder juntar. Então isso deu todo o trabalho, porque no tirar a cola ficou, e aí tiveram todo um trabalho. Hoje em dia eles estão bem conservados, com materiais que não aderem aos manuscritos, né? E esse é o santuário do livro de Jerusalém, no qual esse rolo aqui é um dos principais, é um dos maiores, de 8 metros. Na verdade, isso aqui é uma cópia, o original mesmo fica num armário. Mas para vocês terem uma noção do tamanho disso, né? Tinham rolos de 8 metros, né? de conteúdo desse texto. E uma outra figura que vai, então, buscar esmiuçar isso, saber, né, que rolos são esses, que tempo tem isso, de que diz isso, quem que escreveu isso, essa figura muito importante do padre Roland Devaux.
né, um dominicano francês, biblista e arqueólogo. Ele, assim, até hoje, que fez toda a teoria relacionada em torno dos manuscritos de Qumran. Inclusive, o sucessor dele é contra ele hoje em dia, mas eu acho que nenhuma teoria conseguiu bater a dele até hoje, né? Eu li esses livros aqui, fiz pesquisas mais recentes, e o que entrou para a história é a história do padre Roland de Vaux, e depois a própria técnica veio comprovar muitas das teorias que ele estipulou na época, né? Por meio de datação, de exames, de achados, acabam comprovando um pouco a teoria dele de como que esses escritos foram parar ali. A gente sabe que no ano 70, né, um pouquinho antes, no ano 68, 67 depois de Cristo, iniciou-se uma guerra judaico-romana, né? Desde a época de Cristo a gente sabe que os judeus entram em conflito direto com os romanos, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vira e mexe, tem bagunça naquela região. E depois da morte de Cristo, que ele fala que não ia ficar pedra sobre pedra, não fica mesmo não, porque a coisa fica um pouco mais conflituosa e os judeus entram em conflito direto com Roma, né? Não vão pagar mais imposto nem nada. Então, inicia-se essa guerra judaico-romana por volta do ano 67, 68 a.C. Então, os judeus são fortemente combatidos nesse período. O templo é totalmente destruído no ano 70. Massada, que foi o último reduto, né, judeu, né, naquela fortaleza, cai em 73. Então, o que a gente supõe é que esses escritos acabaram permanecendo ocultos nesse intuito de ser ameaçado, né, da guerra. Os monges que eu digo são os essênios, que eu vou falar depois sobre eles, né, essa facção, essa seita judaica, acaba escondendo esses manuscritos nessas grutas. Acabam todos mortos e isso ficou lá, né, por mais de 2000 anos, né? Quase 2000 anos, né, propriamente dito. Então, não só os manuscritos de Qumran, mas os outros que foram encontrados podem ser frutos dessa perseguição da guerra judaico-romana que colocou um fim nos judeus ali naquela região, deixando esses manuscritos, então, escondidos nessas grutas, né? Então, o que a gente pode dizer, então, desses escritos que foram achados em Qumran, que não foram poucos, né? É uma biblioteca sectária, né? Ou seja, de um grupo separado que não reflete propriamente o judaísmo tradicional que é praticado em Jerusalém. Você percebe que é uma religião separada, assim como se deu com o cristianismo depois que se separou do judaísmo. Você percebe que quem mantinha esses textos não era quem fugiu de Jerusalém e escondeu isso lá. Isso não traduz uma religião do judaísmo oficial do templo, né? Porque você tem o que nesses escritos? Um conjunto de regras de vida. A gente fica com medo porque a gente tenta sempre fazer associação, né? O historiador faz isso, né? A fumaça a gente acha que tem fogo, né? E o próprio padre Roland talvez tenha até, coitado, né, por essa experiência de convento, ter visto alguma coisa de uma vida monástica nesses escritos de Qumran. Mas há uma regra de vida que se assemelha muito às regras monásticas dos primeiros séculos do cristianismo, a regra de São Basílio, a regra de São Bento, porque não é somente uma regra do cotidiano, mas também que tem pinceladas de cunho espiritual. Então extrapola um pouco somente uma norma de convivência, né? É um texto espiritual. Os textos haláquicos, né? Halaká é a lei que Deus deu, que está contido nos 5 primeiros livros da Torá, e os judeus cultivam essa lei por forma de normas, né, de regras. Então você acha também diversos textos relacionados a Halaká, ao conjunto de prática de puro, impuro, de purificação, né, coisas desse tipo. Literatura de conteúdo escatológico, né, de fim dos tempos. Isso era muito comum, sobretudo reflete os últimos textos da Sagrada Escritura e os próprios textos do Novo Testamento. Então você percebe que, né, um pouco antes de Cristo, até o tempo de Cristo, o clima que se vivia na Palestina era que esse Messias ia chegar mesmo, né? Fim dos tempos. Então essa pequena seita, né, dessa biblioteca
sectária também esperava o fim dos tempos, muito próximo com o contexto do Novo Testamento. Até porque esses escritos vão até mais ou menos durante o ano 68 a.C., né? Então, todos esses temas aqui que estão agrupados, eles refletem mais ou menos um período que vai de 150 a.C. até o ano 68, mais ou menos depois de Cristo. Quase que 200 anos de escritos, né? Não é um escrito único, você acha textos mais antigos e textos mais recentes, né? Literatura exegética, ou seja, literatura que são explicações de textos da Sagrada Escritura, reflexões, meditações. Literatura parabíblica, ou seja, textos apócrifos, né? Ainda relacionados ao Antigo Testamento, a Moisés, textos não oficiais. Textos poéticos, muitos textos que tem literatura muito parecida com salmo, com poesia, com orações. Textos litúrgicos, né, que você percebe que ali havia nessa comunidade um tipo de vida de oração, uma rotina de oração não relacionada ao Templo de Jerusalém, mas uma religião basicamente de leitura de textos da palavra, né, e de uma prática de purificação. Textos astronômicos, calendários e horóscopos e o rolo de cobre, que é uma incógnita. Depois eu vou falar um pouquinho para vocês desse rolo de cobre. Então, o que você percebe dessa biblioteca sectária é que não entra nada de profano nela. É uma biblioteca extremamente religiosa, diferente de outros arquivos que foram achados, por exemplo, na Samaria, como eu falei, que são arquivos administrativos, coisas muito genéricas, né? Aqui você percebe que é uma biblioteca essencialmente religiosa, né? Não é de uma pessoa só, não é uma biblioteca única de uma pessoa. O que prova isso é a cópia. Por exemplo, você tem 4 cópias de Isaías. Por que você tem 4 cópias ou diversas cópias de um mesmo livro? Porque isso não é de uma única pessoa, isso é de uma comunidade a qual isso pertence, que é necessário ter mais cópias. Mesmo os textos astronômicos e esses calendários e horóscopos que a gente parece que extrapola o limite religioso, tem uma função para essa comunidade, porque eles possuem também um calendário diferente do judaísmo tradicional. Então, os dias das festas, as comemorações, divergem do judaísmo, da Páscoa tradicional, que é celebrada lá em Jerusalém, né, entre os fariseus, entre os saduceus. Bom, acho que era isso que eu poderia falar dessa biblioteca, né? Tem mais elementos, mas enfim. Tá, então se a gente identificou que é uma biblioteca diferenciada de um grupo sectário, isso pertenceria então a que tipo de grupo, né? Quem que teria o interesse de cultivar esses livros, né? Então o padre Roland de Vaux disse, não, então havia aqui uma comunidade que vivia aqui sectária. Então ele começa a pesquisar ali em volta das cavernas de Qumran para saber se achava algum indício de vida. E ele achou uma ruína que lembrava muito um forte talvez do 4º século a.C. Então eles começam a fazer escavações nessa região e ele acha algo muito parecido com um mosteiro, uma sala comunal que servia talvez de refeitório para todos, uma sala de oleiro, né, que fazia ali os vasos, os jarros, porque essa seita ela tinha uma prática ritual de pureza muito rígida. Então, as próprias louças que foram encontradas ali, né, um conjunto com o desabamento de mais de 400 pratos, jarros e louças, isso indica que essa seita tinha uma prática de pureza muito grande. A roupa de linho que foram encontradas, né, que não era misturada com lã, exatamente indica essa ideia de pureza na qual essa comunidade vivia. E o padre Roland fez o exame nessas louças que foram encontradas ali, e elas correspondem aos mesmos tipos de jarros que armazenavam esses rolos de pergaminhos que estavam na gruta. Então, de certa forma, ele relacionou, né, o que está lá, quem colocou isso lá, de alguma forma morava aqui. Então, você tem esse território comunal, você supunha que essas pessoas habitavam talvez em tendas ao redor dessa área, né? Isso não foi achado, onde elas dormiam, enfim, só achou essa parte da estrutura.
E realmente ele fez uma escavação e fez 3 datações nessas escavações, né? A ruína mais antiga pertencia ainda a uma fortificação, talvez de uma civilização que tenha vivido ali, talvez no 8º ou 7º século antes de Cristo, né? Então essa comunidade, ela chegou ali, achou aquela ruína e construiu uma edificação por cima, por mais ou menos por volta de 150 a.C., até mais ou menos 604 a.C., vai até o tempo do rei Herodes o Grande. E aí você acha marcas de incêndio, né? Então essa comunidade ela foi dizimada durante um período muito curto, e depois, por volta do ano 4, ela começa novamente a ser reconstruída, a ser reedificada, e ela vai durar até o ano 68 depois de Cristo, que é quando eu falei que os romanos vêm e destroem todo mundo ali na Palestina com os judeus, né? Vamos lá. Então, identificamos essa comunidade, mas que comunidade seria essa, né? Muito já se falava sobre os essênios, né? Esse livro aqui tem alguns testemunhos de Flávio Joséfo, de Plínio e de outros que já falavam sobre Filo de Alexandria e Plínio o Ancião, né? Esses historiadores, eles deixaram para nós um testemunho de que o grupo dos judeus se dividiu em 3 principais: os saduceus, os fariseus e os essênios. Então, até 1946, a gente já ouvia falar que existia essênio, mas ninguém sabia quem que era essênio, né? Flávio Joséfo falou dos essênios, mas que grupo é esse? Os fariseus, a gente sabe muito bem que é aquele grupo ligado ao templo de Jerusalém, é aquela casta mais sacerdotal, né, que está ligada ali com os doutores da lei. Os saduceus, a gente sabe que é um grupo muito mais ligado à elite econômica ali da parte de Jerusalém. Os essênios até então eram uma incógnita, né? A gente sabia que eles haviam se separado do judaísmo tradicional, mas não sabia para onde eles foram. Então, o padre Roland, ele aposta então que esses escritos do Mar Morto, né, sobretudo os de Qumran, foram os que foram deixados ali pelo grupo dos essênios. E ninguém mais questiona isso hoje assim tão seriamente e atribui isso realmente aos essênios. Sobretudo porque sempre falou que eles tinham uma prática de pureza muito grande. A ideia do batismo, né, foram achadas diversas piscinas construídas em volta dessa edificação, mostrando exatamente essa ideia da purificação da qual eles se submetiam, né? Vamos ver uma outra coisa que eu poderia falar aqui a respeito dos essênios para vocês. Enfim, se eu for lembrando... João Batista era essênio. Então, há muita polêmica, por isso que esses escritos até ajudaram muito a gente, porque havia até uma disputa que se Jesus ou não tinha participado dos essênios, né? Pela prática de batismo, porque nos escritos de Qumran, eles não se mencionam como essênios, eles se mencionam como os puros, como os judeus, né? Eles usam diversos adjetivos para si, e os iluminados, né? São diversos adjetivos. E é uma polêmica muito grande porque eles falam muito, né, na linguagem deles, do mestre da justiça, que muita gente associou com Jesus Cristo, e do sacerdote ímpio, iníquo, né, que seria destruído. Mas há essa quebra nessa associação com João Batista. E por que eu digo isso, né? Porque o grupo de essênios poderiam ter sido vários. Qumran, né, o grupo dos essênios ali, é somente um. Então, essa prática comum dos essênios poderia ser comum a tantos outros locais da Palestina, né? Mas há uma divergência muito grande neles, porque eles ainda esperam o Messias, o batismo para eles é constante, não é só uma vez, entendeu? Né? Então, assim, você não pode conectar muito direto. É um estilo de vida muito próximo. Eles também não acreditam na ressurreição. Exatamente. Então, assim, tem muitas coisas conflitantes. Mas uma das coisas que fez com que os essênios se separassem do judaísmo tradicional, aí eu vou voltar mais ou menos uns 160, talvez, estou chutando aqui, antes de Cristo. E a gente volta na Sagrada Escritura, tem o livro dos Macabeus, né? Primeiro Macabeus e segundo Macabeus,
É um livro muito interessante que mostra uma revolta dos judeus com esse processo de helenização, de cultura helênica da qual o judaísmo estava sendo submetido, né? Sobretudo por causa do Império Seleucida, que estava dominando aquela região ali, então eles estavam helênicos por demais, né? Nós estamos muito helênicos, temos que ser mais hebreus, mais judeus, propriamente dito, mais judeus. Então, o sacerdote Matatias, que é relatado no livro dos Macabeus, ele se nega a prestar um culto a um deus pagão que era obrigado pelo Império Seleucida. Ele se nega. Então, um outro sacerdote, com medo, vai e oferece lá a ovelha para um deus pagão no templo de Jerusalém. O que o Matatias faz? Ele vai e mata esse sacerdote e mata diversas outras coisas. Então, começa uma rebelião, né? A revolta dos Macabeus, os martelos, né? Macabeus significa os martelos. Então, começa-se uma revolta dos Macabeus, né? E aí vai Simão, Judas o Macabeu, enfim, vários. E inicia-se ali na história da Sagrada Escritura um novo poder. Os Macabeus assumem o poder, e eles assumem o poder político e o poder religioso sacerdotal, coisa que nunca houve em Israel, porque era sempre separado. Rei é rei, sacerdote é sacerdote. Você tem essa figura do rei sacerdote junto ali, a partir dos Macabeus. Então, alguns dos judeus não concordam com isso, sobretudo por causa do... Tem que lembrar o nome desse, que é o sobrinho do Judas o Macabeu, que foi muito famoso ali, que se envolveu em muitas contendas ali no judaísmo nesse período. Eu vou lembrar o nome dele, que começou a dinastia dos Asmoneus. Enfim, quando eu lembrar o nome dele aqui eu falo. Então, a partir daí há uma racha no judaísmo, né? Entre a revolta dos Macabeus e depois o que essa revolta acabou virando. Então, tem judeus também que não se concordavam com isso, né? Com essa ideia de você ter um rei junto com o poder político. E eles acabam indo para o deserto. Isso é mencionado, esse grupo que vai para o deserto e que tenta viver uma vida de pureza, muito semelhante à dos monges aí no início do cristianismo, né? Nesse sentido de buscar uma religião um pouco mais pura, mais separada do poder público. Então, talvez assim que tenha surgido o grupo dos essênios, né? Então, um desse grupo pode ter se assentado nessas ruínas de Qumran, né? E é muito provável, né, que eles eram uma seita muito fechada, né? Eles não tinham contato com as pessoas de fora, por exemplo, né? E se uma pessoa, por exemplo, da seita errasse ou entrasse em pecado, ela era expulsa e ela ficava tipo 20 anos fora, ela não podia retornar, né? Então era muito difícil eles terem contato com pessoas de fora, né? Mas também aceitavam pessoas. Então podia ser do conhecimento, talvez, de algum grupo ali muito próximo a João Batista e tudo, mas relacionar diretamente é algo que os escritos não nos permitem. Aqui a gente tem o rolo de cobre, que talvez seja o mais icônico desses rolos. A gente achou diversos... eu não achei nada. Mas tinham rolos em hebraico, em aramaico, alguns poucos em grego, e esse rolo do cobre, né? Aqui tem a tradução de tudo, é o que eu falei, tem a tradução de tudo. E ele é um rolo muito misterioso, porque ele dá a ideia de se encontrar um tesouro perdido, né? É uma lista de tesouro perdido. Então, eu vou ler aqui uns pedacinhos para vocês terem contato com isso, né? Aqui diz assim: na ruína que há no vale, passa sob as escadas que vão para o leste 40 côvados. Há um cofre de dinheiro e seu total, o peso de 17 talentos. No monumento funerário, na terceira fileira, 100 lingotes de ouro. Na grande cisterna do pátio, do peristílio, em um oco do solo tapado pelo sedimento, em frente à abertura superior, 97 talentos. Então, o livro ele é todo assim, ele não é muito grande, né? Aqui deve ser 3 folhas do livro, mas toda narrando possível um tesouro que está escondido no templo. E ele foi todo feito em cobre. Então, esse é talvez o manuscrito assim, mais diferente de todos, né? De ser entendido e decifrado. Deixa eu ver mais o que eu poderia comentar para vocês aqui. Eu fui anotando muita coisa e... Bom, em relação então a essas grutas, né? Depois que achou a primeira gruta, o padre Roland então fala assim, vamos procurar, porque se tem uma deve ter mais. E aí eles acham um total de 11 grutas, né?
E aí esse livro aqui, ele traz o que tem contido em cada gruta, né? Eu fiz aqui só uma soma de texto bíblico, somando texto mesmo, não fragmento, texto bíblico. Você consegue 565 textos bíblicos, né? Isso é muita coisa. De textos bíblicos, 242. Textos não bíblicos, 565, dando um total de quase 900 textos completos, assim, de antes de Cristo, né? Então, isso, de certa forma, revolucionou não somente o estudo da Sagrada Escritura, mas também da própria história da religião. Aqui tem um parágrafo que fala muito interessante sobre o que isso colaborou, né, tanto para o avanço do estudo bíblico ou da religião, né? Apesar do estado fragmentário e incompleto dos manuscritos, estes textos milenares já transformaram completamente a maneira de perceber a formação e o desenvolvimento dos livros do Antigo Testamento. Multiplicaram nossos conhecimentos sobre a origem do cristianismo e do judaísmo e abriram panoramas insuperáveis em nossa compreensão da história, da cultura, da religião e da língua da Palestina dos séculos que precederam a destruição do templo. Sem eles, o estudo da Bíblia, do judaísmo e do cristianismo como fenômenos históricos é hoje impensável. Porém, apesar de sua riqueza, estes textos, como a maioria dos textos religiosos antigos, dificilmente liberam seus segredos. É claro que há necessidade de se estudar ainda mais, né? Por exemplo, essa tradução, acho que é de 1992, e ela ainda não estava totalmente completa, então ainda tem alguns manuscritos ainda que faltam ainda para poder fechar essa coleção de tradução destes textos. Enfim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Se eu lembrar de mais alguma coisa, porque é muita coisa que tem. Se vocês quiserem fazer perguntas, às vezes vai me puxando um pouco pela memória o que eu poderia estar complementando para vocês. Esse livro é interessante, dá uma folheada nele, porque vocês têm aqui os achados, né, na sequência, com datação. É algo muito interessante de ser visto a uma primeira vista. E eu vou terminar com uma leitura desse texto, né? Eu gostaria que vocês fizessem esse exercício um pouco, porque é um texto que não, embora não seja canônico, né, poderia estar facilmente num livro dos Salmos. Vocês vão perceber assim a beleza poética que vem desse texto e como que ela poderia estar assim, contida tranquilamente dentro da Sagrada Escritura sem nenhum tipo de susto, né? É um hino à criação, né? Quase que num gênero sapiencial. Grande e santo é o Senhor, o Santo dos Santos, de geração em geração. Diante dele marcha a glória, e atrás dele retumbam as águas abundantes. Bondade e verdade rodeiam sua face. Verdade, retidão e justiça são a base do seu trono. Ele separou a luz das trevas, assentou a aurora com o conhecimento do seu coração. Então todos os seus anjos viram e cantaram, pois lhe mostrou o que não conheciam. Cobriu as montanhas com produtos, alimento perfeito para todo vivente. Bendito seja quem fez a terra com sua força, assentando o orbe com sua sabedoria. Com seu conhecimento, estendeu os céus e tirou o vento de suas cavernas. Com raios, desatou a chuva e fez subir as nuvens do fim da terra. Quer dizer, são textos extremamente belos, poéticos, né? E aquilo que eu mencionei, né? Voltou-se 1000 anos no tempo. Então, pôde até comparar, né, a Bíblia Massoreta, por exemplo, né, os escritos mais antigos que se tinha da Sagrada Escritura, com escritos ainda do período de Cristo, né? Então, assim, é possível fazer essa comparação de idiomas, perceber que não havia um cânone único ainda nesse período, né? Você acha diversas versões desses livros. O favorito de Qumran era Isaías, é o que você mais acha, é Isaías e Gênesis, né? E claro que a Torá, né? São os livros assim de cabeceira deles. Diga. Nos manuscritos você encontra também livros cristãos? Não, você não acha nenhuma referência ao cristianismo aqui, tá? Mas tem um trecho do Evangelho lá, quando
Que eu saiba, não. Aqui tem todos os escritos, assim, eu não vi, assim, eu confesso que eu li assim, a introdução deste livro e a introdução de cada bloco de livro, e acabei folheando. Eu não li todos os livros, porque até mesmo muitos deles têm muitas lacunas, assim, então você vê que ele coloca chaves e colchetes. Mas isso aqui é interessante, que tem uma fala que ele fala sobre a questão da ligação, né, dos textos. E ele acaba tirando essa relação. Quer ver? Olha aqui o que ele fala aqui. Identificação e origem. Olha, em primeiro lugar, estabeleceu que é impossível identificar a comunidade Qumran com os zelotes ou com a comunidade judeu-cristã, já que nem o quadro cronológico, nem o perfil resultante dos escritos dessa comunidade são compatíveis. Então, é o que ele fala aqui, né, do filho da luz, do mestre da justiça, que eram onde eles pegavam para poder tentar linkar o cristianismo com o escrito do Mar Morto, e aqui essa teoria, pelo menos aqui, ele desassocia por completo. Tem até a aula da professora Ivone Fedeli no site, da veracidade do Evangelho, que um dos argumentos que ela fala da veracidade do Evangelho é poder datá-lo da época. E aí ela coloca um fragmento de um Evangelho que foi encontrado entre os... Deve ser já morto, não... Pode ser, talvez. Pode ser. Porque assim, né, se a comunidade Qumran ela foi extinta provavelmente no ano 60, 68, o que a gente tem talvez de mais antigo do Evangelho, quer dizer, São Paulo está escrevendo nos anos 40, né? 50. O Evangelho de São João está quase no ano 90. Então, assim... né? Esse mais antigo é de João. Não tem como ser tipo... O que pode ser, e o que eu acredito, né, é que a comunidade dos primeiros cristãos, ela vive no mesmo ambiente que formou Qumran. Então é muito próximo que mesmo grupos distintos, mas estando no mesmo meio social, reflitam coisas afins. Né? A própria ideia, por exemplo, de pureza, a ideia de que o Messias está vindo, isso já reflete desde os últimos escritos do Novo Testamento, né? De cunho apocalíptico. Então, talvez assim seja algo mais do contexto do que propriamente que linke uma coisa com a outra, né? Acho que ainda falta muita coisa para poder estudar sobre isso, né? Igual eu falei, foi o achado maior do século XX e talvez do XXI, porque eu acho que ainda não está totalmente fechado, né? Você acha muita coisa também esotérica em relação a eles. Eu fui tentar ver documentário, não aconselho a ver, né? History Channel, assim, tudo assim, né? Descobriram não sei lá o quê. Então... E esse livro também, assim, de certa forma, já está desatualizado, foi de 1992. Eu queria, assim, ter acesso a algo mais recente. Eu fui ver em Wikipedia, as coisas assim, você vê que fica um pouco discrepante, um pouco as relações. Então, eu achei ainda mais confiável essa introdução do que o que eu consegui ler na internet, entendeu? Porque, além dele apresentar a teoria do padre Roland, ele apresenta os contras também e vem refutando, né? De como se deu esse processo todo, desde quando encontrou esse pergaminho até no processo de tradução, né? De tradução desses textos e de comparação. Então, assim, tem uma colaboração? Tem, porque você consegue perceber como que, por exemplo, a própria comparação de línguas, né? De como que era o hebraico, porque havia se perdido muita coisa desse hebraico, desse período, você consegue resgatar isso, né? Práticas culturais, né? O próprio batismo que São João prega era algo muito comum também dos essênios, mas também era muito comum aos judeus a prática da imersão, da purificação, enfim. Rodrigo, em primeiro lugar, eu queria elogiar o seu trabalho de pesquisa, mas queria fazer uma pequena contribuição. Deve. Em primeiro lugar, isso aí vai dar pano para manga por uns 500 anos no mundo, tá certo? Em segundo lugar, realmente, quando foi descoberto, alguns exegetas tentaram, digamos, associar os essênios a Jesus Cristo, né? Por causa de algumas coincidências de comportamento, vamos chamar assim. Mas o mais importante é que eu queria salientar que esse padre Rolando não caiu de paraquedas aí, não. Né? É porque em Jerusalém tem uma academia, vamos chamar assim, tem um convento especializado no estudo da Sagrada
que é controlado, administrado pelos dominicanos. E eu me lembro que no tempo que eu estava no ginásio científico, esse centro de estudos evangélicos já havia modificado alguns textos do Novo e do Velho Testamento através da exegese. É uma escola admirável. E nós tivemos aqui em Juiz de Fora um dominicano que trabalhou lá, nessa, vamos chamar assim, de academia de exegese bíblica. Então, o trabalho ali é contínuo. Eu não sei se, eu não me lembro agora exatamente, mas muitos textos do Antigo e do Novo Testamento sofreram correções, vamos dizer assim, que não afetam a integridade, mas que modificam algumas, explicam melhor algumas circunstâncias da época. Eu me lembro perfeitamente de ter visto palestras, inclusive desse frade dominicano. Muito interessante. Só que o dominicano que está aí, que eu não conheço, pessoalmente não conheço, deve ser um peso pesado. Eu imagino. Eu também imagino, porque assim, além de arqueólogo, né, ter esse conhecimento da Sagrada Escritura, né, então é uma formação em tanto, assim. Assim, a teoria dele descobrir isso tudo, assim, ele foi muito, assim, brilhante, assim, você vê o passo a passo até ele descobrir. Por exemplo, né, uma coisa que ele conseguiu fazer, né, é provar que, por exemplo, os manuscritos de uma gruta tinham relação com a outra que pertencia ao mesmo grupo. Como é que ele fez isso? Ele percebeu que tinha um mesmo copista que escreveu e que tinha em diversas grutas. Então ele falou, então isso aqui pertencia ao mesmo grupo. Teve gente, por exemplo, isso aqui eu vi agora num vídeo, né, para não criticar vídeo. Ele falou, não, isso aí veio do templo de Jerusalém. Fizeram um teste para ver a água que diluiu a tinta, e a água é do Mar Morto. Então esse escrito foi feito ali. Tem uma senhora que ela está pegando o osso das cabras para fazer o DNA com os pergaminhos. Então, assim, a pesquisa está assim, fluindo muito para poder provar cada vez mais que esses pergaminhos são dali. Agora, são exclusivamente dessa comunidade esses essênios? Isso não. O padre Roland fala, você tem manuscritos mais antigos, que talvez veio com esse grupo dissidente do judaísmo, né, que talvez sejam os escritos mais antigos, que tenha talvez 100, 150 anos antes de Cristo, e artigos do ano 60, que aí reflete já um documento dessa comunidade, né? Mas são diversas cópias dessas regras de vida. Eu vou deixar o Elcio encerrar, mas eu só vou falar que se vocês quiserem continuar conversando comigo lá no salão de chá, porque eu notei muita coisa, então pode ser que eu ainda consiga extrair alguma coisa. A gente deixa isso lá para o salão de chá. O objetivo era só mesmo dar uma apresentação assim geral, tá? Bem geral mesmo, que eu falei, não do ponto de vista bíblico, mas mais do ponto de vista arqueológico, da descoberta, do achado. Tá bom? Muito obrigado. Beleza, parece. Eu gostaria de recordar o que realmente foi a minha exposição que foi no Rio de Janeiro, na época do professor Elion. Então, nós observamos lá, nós alguns fragmentos dos pergaminhos, fragmentos só. Então, foi uma exposição muito boa, como sempre, a gente ia de manhã, almoçava, ia fazer o objetivo da exposição, que foi ver os pergaminhos, né? Os manuscritos, alguns fragmentos. Depois a gente ia ao ofício de São Bento, assim que vem da casa. Beleza. Um passeio vale a pena.